por exemplo, quando eu, né, tenho essa caminhada toda de iniciações, eu que já vi, né, outras tradições, a gente percebe o quanto Exu é plural, né? Enquanto ele é magnífico mesmo, ele é expansivo, tá? Porque, assim, a Quimbanda de Angola, Quimbanda Congo, tem uma visão ali do ancestral do Exu, tal qual ali, por exemplo, na Quimbanda Malay, tem outra visão, né? Entende? E todas, né, buscam essa ideia da evolução, de você dominar a matéria, isso eu vi praticamente em todas, mas da evolução do ser humano para que ele possa ascensionar. Mas vai para onde? Não vai para o nosso lar, não vai lá para o céu, não é isso que nós buscamos, entende? Ascensionar não necessariamente está falando que você vai dar uma subida aos céus, né? Mas assim, em espírito, você se elevar à sua vibração, ascensionar a tua vibração, você, né, ter uma expansão de consciência, né? E todas essas quimbandas trazem isso. Nenhuma é melhor do que a outra. Tá? Macumba boa, quimbanda boa é aquela que funciona, que nem uma frase que a gente repete aí dentro do ocultismo, mas que existe na magia. Vários irmãos aí falam bastante, né? A respeito disso, que é aquilo que dentro de Telemann, a Crowley falava isso. Faz do sucesso a tua prova, e é a realidade, certo? Porque todas as quimbandas têm boas provas de realização, de coisas, de concretização de coisas boas. A gente não pode ser hipócrita de falar que não, é, tipo assim, ter uma visão meio que de uma concorrência. Não gosto disso. Acho que isso é perda de tempo e é dar vazão pro ego, certo? Mas dentro de uma parte espiritual, né? Nós temos essa realização da obra do demônio, né? A obra da besta, a realização da obra do demônio, do diabo, né? Tal diabo que nós venhamos falar aqui, sim, um diabo não cristão, né? Mas é a questão do demônio enquanto consciência, certo? Que pode te deslocar desse sistema opressor, e aí eu não digo só político, certo? Econômico, que seja, mas a mente do ser humano, as pessoas, elas são muito carentes, entende? A mente da pessoa ela é muito pequena, o mental dela está muito doutrinado a sempre ter que ajoelhar. Ou seja, a pessoa, você percebe que para ela, pro Deus aí vigente existir, tem que ter alguém sofrendo. Porque a pessoa sempre está lá rezando e mesmo que agradecendo, mas sempre pedindo. Então, né, na Quimbanda a coisa, pelo menos na forma que eu enxergo, não é assim. Eu não vou ficar me ajoelhando para Exu, para ficar resmungando, porque eu sei que tudo de bom ou de ruim que acontece na minha vida, né, é responsabilidade minha. Ah, tá bom, onde está o Exu nisso tudo então? Por que você cultua? Porque ele é um mestre. Ele é o meu farol na escuridão. Ele é o meu norte. É aquele que vai me abrir os olhos. É aquele que vai me orientar a trazer muitas coisas de expansão de consciência para conseguir ter essa evolução, essa ascensão, né? Então, né, pegando por esse exemplo, né, essa questão espiritual, né, que nós falamos aí sobre a parte do 666, que é a questão, né, da besta, o número da besta e tudo mais. Se vocês jogarem na internet, fizeram uma pesquisa rápida em cima desse assunto, isso rendeu filmes em Hollywood, questões aí de mídia, músicas, né? Tem também a música do 666, né? Uma música de rock aí bem famosa que a gente escuta também, e fala, né? O número da besta, 666, the number of the beast, né? Quem nunca ouviu também. Então, esse inconsciente coletivo, né? Ele desperta. Perante um outro contexto que eu também já raciocinei, né? E já falei também em alguns outros programas, não me lembro qual, mas eu citei isso. Essa explosão de informações referente a Lúcifer, demônio, diabo, esquerda, Satã, que seja, que veio de uns anos para cá. E não falo só de Quimbanda. Eu falo em livros, séries de TV, né? No caso, séries aí de aplicativo, né? Que você pega aí, seriados, tá
isso na mídia, tá no carnaval aí, né? Quem nunca viu. E cursos e um monte de coisa. Então teve uma explosão realmente ali, no caso, uma explosão de conhecimentos desse boom que deu. Vamos falar que o diabo é pop, não é? Como diria aí Engenheiros do Havaí, né? Que o Papa é pop e o diabo também é pop. Ficou, né? Porque tem série, tem tudo, né? E você percebe que esse inconsciente coletivo, essa egrégora que representa esse conhecimento acerca do demônio, diabo, enfim, aquilo que é oculto, hoje ele está em vários locais, acessando e falando e mexendo com o inconsciente das pessoas, né? Creio que se continuar assim, realmente daqui a um bom tempo, né? Talvez por conta dessa globalização, a coisa ser tão acelerada, a gente vai falar isso de uma forma muito natural, né? Bom, eu converso sobre isso tranquilo, porque a gente está na nossa comunidade, né? Ali na Quimbanda, no templo, enfim. E o assunto sempre é muito comum para nós, que a gente está num grupo que fala a mesma língua. Mas eu digo em ser um assunto normal para a sociedade em si, né? Você vê aí, não digo só Brasil, mas ao mundo ao redor, quantas igrejas não tem aí dedicada a Lúcifer, né? Religião mesmo, né? Se torna uma religião, um culto e inclusive pela lei, né? Amparados pela lei, pela sua lei de livre acesso ao culto, né? Como religião mesmo. Então, o diabo veio para ficar. É isso. Isso que a gente fala, né? Salve o diabo e nada mais, porque é uma verdade, tá? Esse jargão, inclusive, né? Sei que não fui eu que criei isso, mas acabei ajudando a divulgar muito. E hoje a gente percebe que tem muita gente aí usando, passando à frente, e que isso que perpetue, né? Que perpetue, que cada vez mais as pessoas elas tenham aí um poder aí, a sua liberdade de expressão seja trazida e seja garantida, né? Desde que você não venha vilipendiar ou estragar outras pessoas só porque vem de outra religião, outra fé. E é uma coisa que eu não entendo o porquê dessa revolta, muitas das vezes, em algumas pessoas que se dizem do culto em si de Exu, o culto de Quimbanda, de ter que você, para validar a sua fé, você tem que, né, descreditar a do outro. Ah, não, eu percebo muito isso com, sei lá, uma ideia que não me agrada. Você pode não concordar com o culto do outro, mas você vilipendiar já é demais, né? Porque senão você se torna aqueles que lá no passado, né, no caso, nos oprimiram, trouxeram essa opressão e essa mancha, né, da perseguição contra nós, né, assim, em cima da quimbanda, em cima do culto, da macumba, que seja, né. Então, essa ideia toda central que nós levantamos hoje aqui, como eu disse, são reflexões, né, porque todos os programas que nós participamos têm aquela questão da pergunta, da resposta, do chat e tudo mais, mas eu estava até falando com o Felipe aqui, né, que foi talvez o primeiro que eu tô sentando aqui para falar, né, aquilo tipo, troca de ideias mesmo, né, reflexões de um quimbandeiro, que é a forma como eu gosto de falar mesmo, porque é bom isso, né, a gente conseguir expressar aquilo que é a nossa vivência mesmo, ok? Então, dentro desse contexto, né, daquilo que eu entendo, falando sobre essa particularidade desse número 666, isso envolto dentro do culto, dentro da quimbanda, né, um culto que é tão rico, ele é um culto tão engrandecedor, certo? As pessoas elas se procuram muito para resolver os seus problemas, né, da matéria, para ter um alívio de certos desequilíbrios, certas situações, insurgências do dia a dia, né? Mas podem talvez entrar por essa porta, né? Mas se você fica no culto, não é só por busca material em si, também por uma evolução, porque você se sente bem.